Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Ok, agora destacando para você 11 horas 35 minutos. Estamos chegando para repercutir mais uma edição do nosso querido encontro de todas as manhãs, o Sabe Caxias by Bitcom, desejando para você tudo de bom e agradecendo imensamente pelo carinho, pela companhia e, claro, por você também estar mais uma vez dando total oportunidade para que possamos estar juntos aqui em nossas programações. Eu sou Edinho Soares e a partir de agora, também juntamente com ele, Miguel Brambila, externamos esse convite todo especial para que você nos dê a oportunidade de entrar em seu lar, em sua casa, estar aí no teu Smart TV, no teu celular, e está junto contigo para repercutir estes e outros assuntos que nós vamos estar fomentando ao longo desta manhã. Informações do cenário político, observações do cenário federal, observações também dentro da esfera estadual e, claro, dos desdobramentos aqui na cidade de Caxias do Sul. Deixa eu cumprimentar ele aqui no nosso Sabe Caxias, que é o protagonista, é o dono de toda essa história, o que repercute, todas essas informações. Sempre ele, o nosso incansável Miguel Brambila. Bom dia para você, Miguel. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos. Sempre, com extrema honra, e alegria. É um prazer estar nesta audiência da Bitcom TV e com você, meu caro amigo Edinho. A todos, desejamos aí uma boa terça-feira, Lembrando que aqui, somente neste plano, somos usufrutuários de algumas coisas, Tudo nos é emprestado. E acreditamos que o dono verdadeiro seja Deus. Você é muito generoso e quero te dizer, Edinho, que estamos chegando na edição 98 hoje, especial já com muita alegria, Estamos quase chegando na 100ª edição do Sabe Caxias, meu caro. Olha só, praticamente 100 edições, tem um legado, tem muitas horas de voo, tem muita história para se contar em tudo isso. E claro, também tem crescimento, aprimoramento, tem também fomento, de conhecimento, de saber, cultura, para todos aqueles que nos acompanharam ao longo dessa jornada desde as primeiras edições. Claro, Miguel? Assim como em todo o mundo ocorreu alterações gritantes, muitas vezes, nas grades de programações de televisores, o Sabe Caxias também, teve que se mesclar, se adaptar, mas está de pé nesse formato e continua com o seu trabalho e continua conduzindo aí as suas edições, Tinha um formato estúdio com segmento de entrevistas e agora se adapta a este momento e se reinventa, se transforma e traz também um novo norte, mas também, porém, com muita robustez e conhecimento e o que o nosso telespectador sempre aguarda, um programa de qualidade. A palavra é reinvenção, a palavra do momento, reinvenção pessoal em todas as instâncias. Alguns mais rápidos já estavam acostumados com isso, empreendedores, até pela diferença intelectual de cada um, porque nós não somos todos iguais como seres humanos, temos graus de desenvolvimento diferentes, e aí, portanto, uns com maior necessidade, movidos aí pela necessidade, agora o que nos move é a sobrevivência. Então, existem muitas possibilidades de reinvenção. Agora, é preciso, neste momento, acreditar, Edinho. Eu acredito que nunca antes foi tão importante nós fundamentarmos as nossas crenças na imortalidade da alma, na religião que nós temos, na presença de Deus, porque, fora isso, nós temos aí uma vida muito instável atualmente devido às questões da infantilidade de muitas lideranças em todas as instâncias, no mundo todo. Não estou falando só do Brasil, não estou apenas focando aqui no nosso governo federal e nem em outras instâncias. A infantilidade no sentido do medo mesmo, de ainda não termos uma convicção profunda de saber que a morte, que é o que o coronavírus nos desafia com maior rigor neste momento, é um fato da vida. Desde antes do coronavírus 19, do novo coronavírus, já devemos saber isso e já devemos colocar isso na nossa cultura com maior grau de profundidade, não somente com atos exteriores. E por isso, muito desespero ainda está acontecendo devido à superficialidade de muitas religiões, todas elas precisando, nesse momento, nunca antes, no país foi tão importante
muitas que prometem curas aí milagrosas, muitas que prometem aí respostas imediatas, muitas que prometem aí o céu absoluto. Então, desde a Idade Média, quando se vendia aí lugares no céu, até hoje, eu acho que este é o momento de maior importância de aprofundamento das nossas convicções, não somente econômicas. Temos falado isso, econômicas, políticas, mas principalmente religiosas. Porque você pode perceber que muitas empresas grandes também, que enfrentaram rapidamente a questão da pandemia, têm problemas com seus funcionários e perceberão que mais cedo ou mais tarde, né, você acumular, produzir e concentrar renda somente para um grupo de pessoas, vai levar o navio a se desequilibrar e a ir à bancarrota igual. Essa é uma necessidade que vejo com profunda importância nesse momento, Edinho. Miguel Brambila, vou lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta sempre cabe um desafio de uma análise profunda, né? Sempre cabe. Você já deu um bom passo na reflexão e na filosofia do nosso Sabe Caxias de hoje. Mas eu ouso a lhe perguntar, o que aprendemos até agora como seres humanos com esse Covid-19? Claro que, evidentemente, nós vamos olhar numa observação mais restrita à nossa nação, ao nosso país, mas o que você observa? O que a gente aprendeu? Essa sua observação ela pode ser tanto na esfera filosófica, quanto na esfera política, como também na esfera financeira, em alguns pilares. Como é que você faria uma observação sobre tudo isso? O que a gente já aprendeu até agora? Só para nós podermos analisar e até mesmo utilizar essas observações de parâmetro para uma observação, porque a nossa audiência observa isso e mede e traz possibilidades e também aproveita no teu raciocínio, na carona do teu pensamento e projeta uma forma de pensar. Mas criamos nesse exato momento, nessa forma de pensar, um pensamento coletivo de observação a este ponto. Dinho, na verdade a semente ela não brota imediatamente, né? E é isso que a gente pode observar. Essa semente que está sendo colocada em nós neste momento devido a este micro-organismo que ainda não foi decifrado e outros poderão vir, ela não deve, pelo menos, nos levar ao desespero, eu penso. Porque ela não é a semente do mal. Nós estamos livres aí de outras realidades que poderiam ser muito piores, porque enquanto, né, o mundo se preocupa na questão de resolver esta pandemia, e os governantes, por mais que neguem politicamente, publicamente, que hajam na direção aí do negacionismo, estão pelo menos desfocados das suas visões expansionistas. É impossível, neste momento, você planejar uma estratégia de invasão, de guerra, como os primitivos seres humanos que chegaram até o momento da era atômica fazem, de invadir o território do próximo, de invadir outras cidades ou outras regiões. Então, quer dizer, é bem provável que dos males o menor ainda seja o coronavírus. Nós estávamos nos encaminhando na direção aí de um conflito atômico entre Estados Unidos e Coreia do Norte, com apoiadores aí ao redor deles, que seria muito ruim para o mundo todo, num sofrimento muito maior. E se não aprendermos com esta semente que nos retrai para pensarmos com relação aos nossos valores reais, quais são, o que são e onde estão os nossos tesouros reais, né, de vida, de felicidade, de amor, de compreensão daquilo que somos, de onde viemos, para onde vamos, esta semente ela deve brotar depois da pandemia também, porque como nós vamos recomeçar nas mesmas bases? É uma teimosia do ser humano e ela acontece quando você insiste em agir da mesma maneira, esperando resultados diferentes. Na lei da física, isso já está provado que é impossível. Se você quiser uma realidade diferente, você precisa agir de outra maneira. Teremos que aprender a renunciar ao erro, nós teremos que aprender a nos colocar em questões mais éticas de negócios. Nós vivemos num Brasil, por exemplo, ainda onde a corrupção é muito grande.
Nós vivemos num mundo ainda onde o dinheiro prevalece, nós percebemos isso, basta olhar a distribuição de renda do país e do mundo, não é? Continentes como a África, por exemplo, muito pobres, outros países do mundo aí com um grande grau de pobreza, e assim no Brasil, onde o saneamento básico não existe, né? Com 100% de acesso da população. E uma outra questão, uma outra notícia que eu vi agora há pouco, que nós podemos comentar também, Edinho, que a questão nem é tanto o acesso da internet nas questões da cultura, mas as pessoas não têm impressora. Então, quer dizer, não tem a tecnologia necessária, como outros têm com abundância, outros têm em falta, né? E aí gera-se essa diferença de cultura, essa elitização das consciências, levando as pessoas a esse checkmate que nós temos dito do coronavírus. Nós estamos nas cordas ainda. Não adianta, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que está atabalhoada, cada um fala uma coisa, dizer que parece, disse uma mulher lá, que o contágio dos assintomáticos não é tão grande assim, então a quarentena seria precipitada. E aí nós pegamos pinçadas de palavras que não são cientificamente comprovadas para sair ansiosamente, então tentando romper as barreiras, né, do isolamento social, colocando em risco a nossa própria existência e a existência dos outros, sem se preocupar com a ganância em ação sempre. Então, a semente, Edinho, que nós teremos disso tudo em nossos corações, é o aprendizado de que não vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. É preciso reconstruir um mundo baseado em valores morais e éticos de verdade, não somente fachada. Sim, é interessante, fazendo observação de tudo que você falou, interessante perceber, né, o possível choque que nós recebemos e a apresentação da fragilidade humana e a percepção, né, talvez que muitos já conseguiram ter, da rota do que se agregava aos valores. Acho que você fez uma observação bastante importante quando citou, né, a apregoação ao financeiro, ao material, ao ter, ao reter, ao conquistar, né, ao consolidar e entender que tudo isso é efêmero. Tive uma postagem que era uma fake news, mas eu já citei ela aqui algumas vezes, uma mentira falsa que se relacionava ao dono de um dos maiores conglomerados financeiros do planeta. Se eu não me falha a memória, era o Banco Santander. Era uma fake news, uma mentira dizendo que ele estava morrendo com Covid, né? Mas era mentira. Mas mesmo assim, a nota chamava muita atenção, que ele dizia assim: eu, dono do Banco Santander, né, estou com Covid, tal, óbito, tal, relacionado mais ou menos isso, e dizendo assim, né, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não pude me salvar. Eu acho que esse Covid veio mostrar tudo isso, né? Vem expor, escancarar a fragilidade que nós ainda nos apresentamos. Vem mostrar que ainda nossas casas são de papel, no sentido de não são sólidas, né? E vem mostrar que as crenças, os valores que nós estamos depositando e colocando, os creacionismos no ter, se tornou tão efêmero nesse momento, né? Eu gostaria que você também, Miguel, se pudesse fazer uma observação. Claro que acho que a observação do que o caxiense está fazendo vai ser muito importante para nós usarmos de pedra de alicerce para a sua observação. A solidariedade. A gente está fazendo uma solidariedade no entregar comida, né? Vamos entregar comida, acho que está tudo resolvido. Mas essa solidariedade, na sua visão, mostra o coração das pessoas? As que estão fazendo, sim, mesmo que por marketing. Porque se você está necessitado, e há grande marketing nisso tudo, né? Mas mesmo assim, você vai receber essa caridade. O certo do cristianismo é não ostentar a caridade, né, para que você não receba o aplauso por vaidade, mas esse é um momento de pandemia, de necessidade, e até, inclusive, você fala muito bem, agora no sábado, novamente, terá uma nova edição da campanha Caxias do Bem, onde as pessoas poderão também fazer aí doações de cestas básicas e outros produtos, porque a pandemia persiste. Nós estamos aí chegando a 40 mil mortes com essa polêmica toda da maquiagem dos números e essa polêmica toda aí, né, do Brasil se aproximando de países da Venezuela, como a Coreia do Norte, como a Bielorrússia, né? Muito triste para o nosso Brasil, isso está nos cansando, Edinho. Por isso que começo esta edição falando sobre a questão religiosa
porque não temos como confiar totalmente em seres humanos gananciosos e inescrupulosos, sejam políticos, sejam financistas, né? Sejam pessoas que não são capazes de ter empatia com o outro, a não ser pela sua falsidade ideológica, a não ser pela sua vontade de estar no poder perpetuando-se nele. Porque o poder é muito sedutor. Estar no poder, estar no topo da pirâmide social, seja você um presidente, seja você um grande empresário, te coloca às vezes num patamar de entre aspas, né, de invulnerabilidade, o que não ocorre de verdade. Basta ver o Steve Jobs. Se esta fake news que você diz aí de um grande banqueiro é uma fake news, mas a realidade é mesmo essa. O Steve Jobs não teve um câncer de pâncreas e com pouco mais de 50 anos não conseguiu, com todo o seu dinheiro, nem transplante, nem salvar a sua máquina humana. Não é? Nós não estamos aqui para ficar aqui para sempre, nós estamos aqui justamente para desenvolver valores de cidadania, né, de seres humanos. Mas como hoje em dia se multiplicaram as teorias da conspiração, que sempre existiram, e não se confia em mais nada, em mais ninguém, nem na palavra, nem no fio do bigode, nem na honrabilidade, nem mesmo em contratos, porque nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica muito profunda, mas Caxias do Sul e outros lugares estão aí agindo nesse sentido da caridade. Agora, é claro, somente isso não basta. Precisamos de ações governamentais para colocar essas pessoas que estão nesse momento necessitadas da caridade de volta ao mercado de trabalho, de volta à economia. É necessário que não somos São Franciscos de Assis que vamos viver somente, né, aí, da religião, ou nem iogues que vamos viver do prana. Não é essa a questão. A questão é os valores. Não temos somente castelos de areia numa sociedade, construímos um mundo baseado na matéria, ou seja, um castelo de areia. Os ladrões roubam, a ferrugem corrói, né, e assim por diante. Então, este é um novo paradigma que depois da pandemia ainda vai continuar mais acirrado ainda, por um lado, do materialismo. Por outro lado, as religiões também terão que se reinventar, não somente a economia, as religiões, porque até agora o mundo segue, né, sem solução para a pobreza, Edinho. Miguel Brambila, 11h52, este é o nosso Sabe Caxias by Bitcoin, na edição desta terça-feira. Nós estamos hoje, né, com esta pauta filosófica, observando, imaginando e trazendo conjecturações acerca da realidade que se apresenta ao entorno dos fatos. Nós queremos, Miguel Brambila, um pensamento, quais serão, dentro da sua visão, dentro da sua análise, qual é ainda os desafios que nós teremos pela frente, né? Deixa eu falar para você alguns pontos que você pode fazer, utilizar como base para esta observação ou para caminhar na linha do que eu quero me expressar. Nós vemos ontem dados do Banco Mundial mostrando que a economia mundial vai desacelerar, né? Termos uma queda negativa de 5,2%. Nós vemos o PIB nacional, segundo dados do Banco Mundial, apresentando dados de 8,5% negativos. Inclusive, diz que os dados do Banco Mundial, assombrosamente, diz que será mais terrível dos próximos meses que a crise de 1930, com aquelas pessoas ao redor do mundo que entraram numa linha de extrema pobreza e passaram fome. E diz o Banco Mundial que os dados que eles estão analisando e as projeções nunca antes foram vistas na história. Mostram um mar de lama e pessimismo. Observando dentro dessa esfera, analisando esferas políticas e tudo mais, o que serão os desafios pela frente, Miguel? Sim. Você sabe, Edinho, que no início do século XIX, por aí, um pouquinho antes, Thomas Malthus era um filósofo, um matemático, dizia que ia faltar comida para a humanidade. Porque na maneira que a gente se multiplicava não teria, isso antes das máquinas, né? E isso era terrível para aquela população. Você sabe também que muitas vezes, né, o apocalipse foi anunciado pelas religiões, que o mundo iria acabar e que viria aí um asteroide, etc, etc, né? Na verdade, eu acho que estas divulgações pessimistas desses economistas ricos e analistas, né, milionários
são tão cruéis e mais cruéis ainda do que aqueles que dizem que é cruel divulgar o número de mortes, onde nós precisamos saber para poder agir. Então, aquilo que você dá poder na lei da física quântica cresce. Se você dá poder para o mal, ele vai crescer. Né? Aquilo que eu tinha mais medo é o que me aconteceu, disse o apóstolo Paulo. Portanto, você veja que o Banco Mundial, que tem muito dinheiro e muito investimento, e muito ouro, muita coisa que não servirá mais adiante na teoria do rei Midas, ficam fazendo essas projeções apavorando os pobres, né? Não os ricos, os pobres. Porque os ricos não querem se igualar aos pobres, essa é a questão. Né? A elitização social, os gregos, que foram grandes filósofos da antiguidade, eram escravocratas. E a escravidão, em muitos períodos da história, ela foi considerada normal. Né? Inclusive, não faz aí muito mais que... Né, o Brasil foi o último país, aliás, a fazer a abolição da escravatura, e os negros que foram liberados pela princesa Isabel subiram aí os morros do Rio de Janeiro e vivem até hoje em condições difíceis, né, com alto grau de preconceito, inclusive em nossa cidade. Se você frequentar aí a sociedade, você não encontra muitas pessoas assim negras, né? Você encontra pessoas que conseguiram superar todos os preconceitos, que conseguiram encontrar aí forças dentro de si. Então, você veja bem, Edinho, que essas teorias econômicas, elas são tão cruéis quanto aquelas que manipulam as cordas da teoria da conspiração mundial. Porque a partir do momento que você irmanar todo mundo, não houve uma contaminação radioativa atômica. O desafio é o coronavírus. A questão da economia, a teoria do Delfim Neto, que primeiro tem que crescer o bolo para depois dividir, é uma teoria maluca, né, de um egoísta. Porque primeiro você passa fome, então, nesse período, né, você tem que fazer a divisão desde já. Você não pode ficar esperando o dia depois. Qual o auxílio emergencial, por exemplo, né, que as pessoas com fome naquele dia tendo que esperar semanas, passando nas filas, etc, etc. É essa a urgência que as pessoas que têm as suas necessidades satisfeitas têm que ter de empatia com as pessoas pobres, com o vendedor de algodão doce, com o catador de lixo, e com as pessoas que estão nas ruas passando real necessidade, não uma empatia como fachada. Essa queda do PIB, ela poderia ir a zero, se fosse o caso. A matéria... Nós começamos a sociedade, o comércio, com o escambo. Ou seja, você troca, você precisa de um pão, você precisa, sei lá, de carne, você troca aí a sua safra de milho por uma ovelha. E assim por diante. Se tivermos que voltar a estaca zero, a matéria-prima está aí. Com toda a inteligência que temos, né, nós não vamos voltar ao primitivismo intelectual, salve-se, né, algum tipo de vírus que corroa o nosso cérebro. Então, na verdade, isso aí é terrorismo. O economista é um terrorista que fica colocando medo, pior ainda, na sociedade, nessas questões do PIB, porque o PIB cresce há quanto tempo? Quantos milhões e trilhões na economia do futebol, por exemplo, na economia aí geral? Nós vemos aí jogadores de futebol acumulando Ferraris e carros de luxo nas garagens e mansões por todo o mundo. Nós vemos aí os cantores, né, a Madonna, o Rolling Stones. Tudo bem, podem até fazer caridade, mas essas fortunas todas eles não vão nem gastar nem em 10 vidas. Nós vemos aí, por exemplo, um treinador de uma seleção brasileira ganhar R$1 milhão por mês, enquanto o brasileiro tem muita gente vivendo com R$1 por dia. Né? Então isso aí, na verdade, é terrorismo, é um grande egoísmo, é uma demonstração de que o ser humano é cruel, e eu não estou dizendo que tem que socializar a sociedade, não é isso que é o comunismo que vai funcionar, não é isso. Mas enquanto não se vencer essa barreira do egoísmo, né, essas previsões de queda do PIB é terrorismo puro. Né? Terrorismo puro. E se os países se reconstruíram depois da Segunda Guerra Mundial, como temos falado, o Japão se reconstruiu depois de sofrer duas bombas atômicas. E nós vamos nos reconstruir o mais rápido se tivermos vontade para isso, se tivermos união. Enquanto cada um puxar para o seu lado, né, nós vamos ser como canibais, como hienas comendo carniça, Edinho. Agora 11h59, Miguel Brambila, o tempo passa muito rápido, nós iríamos agora fazer um arremate, né, uma provocação sobre quando é que as mortes vão parar, relacionadas ao pico pandêmico, mas esse assunto vai ter que ficar para amanhã, né, para amanhã. E quinta-feira, então, é o programa de número 100, aproveitando esse gancho e deixando já o espaço para o seu arremate.
Sim, exatamente. Quinta-feira, se tivermos a programação, eu quero contar contigo, Edinho. Se por acaso você não estiver aí trabalhando na quinta, né, nós vamos fazer um programa especial na quinta para comemorar a 100ª edição com a tua presença ao vivo na sexta-feira. Porque realmente você faz parte deste programa também e nós estamos aí exercitando, né, a nossa responsabilidade como comunicadores. Bem rapidamente, a morte nunca vai parar, nós vamos morrer todos, ela é parte da vida. A pandemia, ela só vai parar quando a vacina e o remédio tiver. Enquanto isso, meu amigo, né, estamos todos sob quarentena. Foi um prazer estar mais uma vez aqui na companhia, né, da audiência seleta da Bitcom. Vamos no novo normal tentando nos reinventar. Coragem, né, e força psicológica, filosófica e moral, porque se nós nos focarmos somente nessas realidades distorcidas, nas realidades egoístas, nas realidades, né, canárias, eu diria, inclusive, né, de pessoas que ficam pregando aí o apocalipse sem o mínimo de preocupação com o outro, porque, na verdade, é uma grande hipocrisia dizer que o PIB vai zerar ou vai diminuir muito, enquanto, né, mesmo com alto grau de desenvolvimento, pessoas em qualquer parte do mundo continuam passando fome. Então, esse PIB, na verdade, só serve a alguns interesses, porque a riqueza no mundo nunca foi distribuída de uma maneira igualitária, e quem sabe, né, e que não vejo que vai acontecer logo depois da pandemia, mas quem sabe no futuro uma semente de real distribuição de renda e direitos iguais para todos venha a trazer um mundo melhor, né, em educação, em acesso, né, ao desenvolvimento, e a meritocracia seja um real fator de desenvolvimento humano, Edinho. Enquanto isso, né, vamos em frente, voltamos amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação no programa, um abraço, vem aí o Bitcom Meio-Dia, até amanhã. Ok, assim nós vamos encerrando então mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Tudo de bom para você. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 11h30 com mais uma edição. Já ao 12h15 nós temos aí o programa, o Bitcom Meio-Dia. A jornalista Melissa Bueno chega e repercute todos os principais assuntos noticiosos desta manhã. Nós vamos encerrando por aqui. Fiquem então ligados. Vocês estão na internet, você está no teu smartphone, na tua Smart TV, está com a Bitcom TV. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.